Glória a Deus. Abra comigo a palavra de Deus em João capítulo 2. Deus está aqui, amém? Só eu e o irmão que entendeu que Jesus está aqui. Irmão, Jesus não vai vir. Ele já está. E quando Ele está, tudo é transformado. Quando Jesus aparece, irmão, não tem como ficar do mesmo jeito. O que muda a sua vida não é um livro de receita de como ser crente. O que muda a sua vida não é um livro que te fala exatamente como se comportar dentro da igreja. O que muda a sua vida se chama presença manifesta de Deus. A mesma presença que esteve em Atos capítulo 2, que houve transformação. A mesma presença que mudou a minha vida e a vida de muitas pessoas que estão aqui essa noite. Essa presença, mais uma vez, vai se manifestar sobre mim e sobre você, e nós seremos transformados pela glória de Deus. Alguém está comigo aqui essa noite, em nome de Jesus? Então, abra comigo, vamos ler aqui versículo 1. 3 dias depois, houve uma festa de casamento no povoado de Caná da Galileia. E a mãe de Jesus estava ali. E Jesus e seus discípulos também foram convidados para a celebração. Durante a festa, o vinho acabou. Fala comigo, o vinho acabou. E a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mulher, isso não me diz respeito, respondeu Jesus. Minha hora ainda não chegou. Sua mãe, porém, disse aos empregados: façam tudo o que ele mandar. Havia ali perto 6 potes de pedra usados na purificação cerimonial judaica. Cada um tinha capacidade entre 80 e 120 litros. Jesus disse aos empregados: encham os potes com água. Encham os potes com água. E quando os potes estavam cheios, fala comigo, cheios. Diga mais forte, cheios. Disse: agora tirem um pouco e levem ao mestre de cerimônias. Os empregados seguiram as suas instruções. O mestre de cerimônias provou a água transformada em vinho, sem conhecer a procedência, embora os empregados obviamente soubessem. Então chamou o noivo. O anfitrião sempre serve o melhor vinho primeiro, disse ele. Depois, quando todos já beberam bastante, serve o vinho de menor qualidade. Mas você guardou o melhor vinho até agora. Versículo 11. E esse sinal em Caná da Galileia foi o primeiro milagre que Jesus fez. E com isso ele manifestou a sua glória. E os seus discípulos creram nele. Alguém diga amém em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor, você que ama a palavra de Deus bem forte. Aleluia. Sabe o que eu estava pensando, quando estava meditando nesse versículo, estudando esse texto? Eu estava pensando como o nosso coração tem uma mania de achar que Jesus demora. Já parou para pensar nisso? Que Deus está demorando para fazer aquilo que você está pedindo em oração? Amém? Amém? Tem alguém aqui nessa igreja? Ok. Mas sabe, eu fiquei pensando sobre isso, e o tema da mensagem de hoje é Always on time. Diga bem forte comigo, always on time. Always on time. O que significa isso, pastor? Sempre pontual, sempre na hora, sempre no momento certo. Always on time. Amém? Travou o telão. Travou, né? O telão de LED às vezes trava porque é muita qualidade. Glória a Deus. Mas a pergunta que eu fico pensando aqui, Carol, você que é mãe do Estevão, Jesus mudou o mundo em 3 anos, sim ou não? Você sabe a história de Jesus? Ele teve 3 anos para mudar a história do mundo. Quantos anos? 3 anos. Eu vou te falar, hoje, a minha noção de 3 anos mudou muito. Porque nós já somos uma igreja que vai completar esse ano 4 anos. O que foi esse aí? Alguém está feliz por isso? Não, peraí. Eu não sabia que você ia fazer o. Deixa eu falar de novo então. E esse ano nós estamos comemorando 4 anos. Aleluia, glória a Deus.
Mas passou muito rápido, 3 anos, irmão, de verdade. Você que está aqui comigo desde o começo da igreja, se dissessem para nós, vocês têm 3 anos para mudar o mundo, não daria tempo. Em 3 anos eu mudei o meu cabelo. Que risada foi essa, irmão? Risada discreta. Mas olha, Jesus ele tinha 3 anos para transformar tudo. E a pergunta que eu faço, peraí, Jesus tinha 3 anos para mudar o mundo, mudar a história, mas ele está no casamento? Ele não é o noivo? Ele está no casamento? É sério mesmo, Jesus? 3 anos para mudar a história, e você no casamento? Uma hora dessa? A Bíblia nem fala o nome de quem casou. Já vou pensar nisso, irmão? Quem está comigo, diga amém. Mas a Bíblia fala que Jesus estava lá. E sabe o que é interessante? Porque começa dizendo 3 dias depois. Versículo 1 fala, 3 dias depois. Eu não falei para você repetir não. Versículo 1 fala, 3 dias depois, amém? Deu para entender, amém? 3 dias depois, Jesus estava no casamento. Só que a gente lê 3 dias depois, o que você pensa na hora? Ninguém pensa nada? Só eu? Ressurreição. 3 dias depois, o anjo desce da pedra, e ele desce, ele sai com aquela nu. Ele saiu nu da pedra, né? Do túmulo, com as mãos furadas, ressurreto. Só que, na verdade, isso é mais para frente. 3 dias depois, sabe do que, irmão? Que Jesus escolheu os primeiros discípulos. Fazia 1 semana que Jesus estava com seus discípulos. 1 semana com Pedro. Pedro tinha acabado de se converter. Olha para alguém que acabou de se converter. Olha bem na cadeira e fala assim, tem chão para andar ainda, meu irmão. Tem chão para andar. Mas a Bíblia fala que Jesus estava lá. Cara, um casamento, 3 anos para mudar o mundo. Jesus, você tem que treinar seu time, cara. O que você está fazendo no casamento? Não faz sentido você estar no casamento. Não faz sentido você estar perdendo tempo no casamento. Sabe por quê? Porque na nossa cabeça a gente tem que chamar Jesus só para os dias ruins da nossa vida. Na nossa cabeça a gente pensa assim, eu convido Jesus quando meu barco está afundando. Na minha cabeça eu só convido Jesus quando não tem mais saída para mim. Aí eu chamo Jesus. Olha para alguém da perto de você, me ajuda a pregar essa noite, que eu estou cheio de unção nesse lugar. E diga assim, calma, fala para o seu irmão que está do seu lado, não deixa ele de fora. Fala, você vai se surpreender quando você começar a convidar Jesus para todas as áreas da sua vida. Quero pregar para alguém aqui, pelo menos 1000 pessoas apaixonadas por Jesus aqui nesse lugar. Aleluia. Esse texto ele mexe muito comigo em vários aspectos. E a primeira questão é essa, Jesus está num casamento, e a Bíblia diz que é o primeiro milagre que Jesus fez. O primeiro milagre que Jesus fez. Mas sabe qual é o problema? Jesus está no casamento, amém? Sim ou não? Imagina você sair do quarta-flow com Jesus, e chegar no picadinho para comer um lanche com Jesus. De repente vem a garçonete e fala assim, não vai dar para fazer o seu x-bagunça, porque acabou a salada. Nem tem salada o x-bagunça, volta. Acabou o hambúrguer. Jesus está do seu lado. O que você acha que vai acontecer? A pedra vai virar hambúrguer. É verdade ou não é? Foi isso que aconteceu, em outras palavras. Quem já casou aqui? Vamos ver, levanta a mão. Até fez festa para todo mundo comer, sair falando mal. Quem fez isso? Amém? Irmão, casamento é um negócio que parece que as pessoas elas ficaram um ano inteiro sem comer. Tem gente que fala assim, você não vai almoçar? Não vou, a noite tem casamento. E, meu irmão, é como se abrisse um buraco no tempo e no espaço, que todo mundo pode comer o quanto quiser, que não vai engordar nada. Come todos os docinhos, leva na bolsa, escondido. Quem está comigo, diga amém. E presta atenção nisso, porque Jesus está ali naquele casamento, mas se Jesus está ali, Ele é o Deus encarnado, Ele é o Deus onisciente, o Deus onipresente. Quem está comigo, diga amém. A Bíblia diz no versículo 3, que o vinho acabou. Diga bem forte comigo, o vinho acabou. Pensa comigo, irmão, se Jesus estivesse ali, Ele sabe que o vinho está acabando. Ele é Jesus, claro que Ele sabe.
Mas percebe que não foi enquanto o vinho estava acabando, mas o vinho acabou. Não tinha mais vinho. Não tinha mais nada. Eu comecei a pensar sobre isso, e existem tantas áreas da nossa vida que a gente pensa assim: se Jesus estivesse antes, se Jesus tivesse chegado antes, se Jesus tivesse feito algo, não tinha acabado. Sabe, como se Jesus precisasse se mover pelo tempo da nossa necessidade. Irmão, Jesus não se move pela sua necessidade, mas Ele se move por propósito. Eu vou dizer mais uma vez: Jesus não se move pela sua necessidade, mas Ele caminha em milagres por causa do seu propósito. Então, se precisar esgotar as suas fichas, se precisar esgotar a sua conta, se precisar mexer na sua finança, na sua emoção, no seu coração, para colocar você de volta no seu propósito, o vinho vai acabar. Agora é o seguinte: não é porque acabou que Jesus não vai fazer nada. Vou falar mais uma vez, esse lá está mais animado. Não é porque acabou. O fato de acabar algo não significa que Jesus não vai intervir. Escute isso no seu espírito. Deus te trouxe nesse culto para ativar algo no seu coração, uma nova fé no seu espírito, uma mudança de água para vinho. Não é porque acabou que Jesus não vai intervir na sua vida. Não é porque acabou a esperança, não é porque acabou o coração, não é porque acabou a finança, não é porque acabou o propósito, que Jesus não pode fazer algo novo. Ele vai fazer algo novo. Ele é especialista em fazer algo novo, um novo caminho, uma nova esperança. Aleluia. Chacoalha alguém perto de você e fala assim: dá um glória a Deus, seu crente fervoroso. Aleluia. Não é porque acabou que Jesus não pode recomeçar. E às vezes precisa ficar difícil para gerar dependência nele. Às vezes, irmão, algumas áreas precisam ser tocadas na nossa vida, para a gente olhar para Jesus e declarar: Jesus, só você pode fazer algo na minha vida. A gente crê em milagre, mas parece que não gosta de viver milagre. Eu creio em milagre, pastor, mas eu prefiro confiar na minha conta. Não, eu creio em milagre, pastor, eu creio em milagre, que é o quê? Claro que eu creio. Mas se Jesus falar uma coisa e o médico fala outra, eu vou na do médico. Afinal, o médico, né? Às vezes vai ficar difícil, irmão. Não é porque ficou difícil, porque acabou algo, que Jesus não pode fazer algo novo na sua vida. Recebe isso no seu coração em nome de Jesus. Eu sinto dizer para alguém aqui nessa noite: você veio para cá, talvez o vinho que era a sua honra, a sua alegria acabou. Mas que bom que Jesus está aqui. Que bom que Jesus está aqui, irmão. Que bom que Jesus está aqui. Alguém diga isso: que bom que Jesus está aqui. E olha o que acontece no versículo 3 e 4. Voltou o telão de LED? Eita Jesus! Durante a festa o vinho acabou, e a mãe de Jesus disse: eles não têm mais vinho. Você já foi para a festa com a sua mãe? Por que a gente é de um jeito perto da mãe e de outro jeito longe da mãe? Vou chamar minha mãe aqui. Vem cá, Raíssa. Minha mãe espiritual, vem aqui fazer um teatro comigo. Eu fiquei imaginando esse diálogo de Jesus e Maria, a mãe de Jesus. Que presta atenção, eles estão numa festa. Pode colocar aí o versículo, por favor. Está os dois na festa. Fala comigo, os dois estão na festa. Jesus, a mãe de Jesus e os discípulos. E aí a Bíblia diz que o vinho acabou. Então, quem fala para Jesus que o vinho acabou? Quem? Fala comigo, a mãe de Jesus. Como é que você imagina que ela fosse para Jesus? Filho, eles não têm mais vinho. Ah, tá, que foi assim. Jamais, nem sua mãe fala assim com você. Não é porque é a mãe de Jesus, do baby Jesus. Eu sou a mãe de Jesus, você vai ser Jesus. Vou te mostrar como que foi. Tá a festa, tá rolando. Mãe de Jesus está dançando. Não, Jesus não estava assim. Vem cá, Jesus.
Tá aqui, tá Jesus, tá. Acabou o vinho. Eu acho que imagino que era um hip hop. E aí, eu imagino que foi isso aqui, ó. Acabou o vinho. Pra mim foi isso. Não sei pra você. Pra mim tem isso aqui. Jesus, mano. Até esse dia ninguém sabe nada de Jesus. A Bíblia não fala nada sobre ele. Só quando ele era criança que ele se perdeu na igreja, lá conversando com os pastores. Fora isso, até 30 anos não se fala nada sobre Jesus. Mas nesse dia, esse casamento tá rolando. Acabou o vinho, a mãe de Jesus. Acabou o vinho. Eu acho mais legal a esposa de Jesus. Olha o que Jesus falou para ela. 4. Agora eu sou Jesus. Não você, vai, faz conta que você é Jesus. Não, eu sou. Vai, você. Fiquei tonto. Labirintite, vai. Mulher, isso não me diz respeito. Para, que vai falar isso? Mano, ela inverte tudo ao bagulho, velho. Vai de novo, não foi assim, velho. Olha, eu li de todos os jeitos que você pode imaginar. Nenhum eu consegui achar respeito em Jesus pela mãe dele. Concorda comigo? Mas é como Jesus falasse assim, mulher, o que eu tenho a ver com isso? E o Kiko? Para mim é isso. E outro traduzindo para o dia de hoje, acabou o vinho. É para eu falar acabou o vinho? Acabou o vinho? Não, do jeito que eu fiz. Acabou o vinho. E o Kiko? Para mim é isso, não tem outro jeito. Cara, essa tradução, isso não me diz respeito. Para mim é isso. E o Kiko? O que eu tenho a ver com isso? É isso. E aí, ele responde: a minha hora não chegou. Irmão, fala a verdade. Que texto estranho. No bom sentido, amém? Que papo é esse, Jesus? Eu sou Maria. Minha hora não chegou? Minha hora não chegou? Eu era virgem. Minha hora não chegou? Nove meses, Jesus. Minha hora não chegou. É tão louco isso, porque a conversa depois daí, ela nem liga o que ele fala. Ela só faz o seguinte: faz tudo o que ele manda. Olha lá. Ele meteu essa de minha hora não chegou. E ela disse, versículo 5: sua mãe, porém, disse aos empregados: façam tudo o que ele mandar. Você percebe, irmão? Não faz sentido esse diálogo de Jesus com essa mulher. Quem está comigo, diga amém. Porque Jesus está prestes a fazer algo maravilhoso. E uma coisa que eu não entendo em Jesus, que por muito tempo eu olhava e falava assim, cara, por que Jesus fez isso? O Jesus secreto. Porque se eu fosse Jesus naquela época, se hoje eu prego no calor de jaqueta, se eu fosse Jesus, eu ia chegar chegando. Eu sou Jesus. Ia escrever uma camiseta: Jesus, Messias, sou eu mesmo. O Cordeiro, o Leão, eu. Mas são vários textos que a gente vê Jesus falando o seguinte: não fala para ninguém que eu sou. Tem uma hora da Bíblia que os discípulos falam para ele assim: Jesus, vamos lá, porque vai ter uma festa, vai estar todo mundo lá, é hora de você mostrar quem é você, mostrar a sua glória. Jesus fala, sabe o que para ele? Não. Então presta atenção, irmão, que está comigo, diga amém. Há um princípio de Deus aqui. Fala bem forte comigo assim, ó. Não significa ainda não. Fala mais uma vez. Não significa ainda não. Se você não entender isso, você pode se frustrar como cristão que ama Jesus. Irmão, Jesus nunca chega atrasado. Você precisa aprender a respeitar o ainda não de Jesus. Tem coisa que vai acontecer na sua vida, você está pedindo para Deus, parece que está demorando. E você acha que Ele falou não para você. Ele não falou não. Ele falou, ainda não. Ainda não. E como amo esse processo do ainda não de Deus. Você lembra quando a gente foi procurar um salão para a igreja, que a gente achou um lugar que parecia esse? Lembra? Tinha um mezanino,
o chão era quadriculado. Você lembra disso? Tinha um estúdio, sala para as crianças em cima, com banheiro. Longe pra caramba. A única vantagem é que era perto da Giuseppe. A gente fez tudo o que a gente podia. Todos os documentos. Tudo, irmão. Não tinha nenhum documento faltando. Nós oramos, nós jejuamos. Tudo que você imagina, nós podíamos fazer, nós fizemos. E nessa hora, que a nossa mente buga, porque a gente não aprendeu a confiar em Deus de verdade como crente maduro. A gente ainda acredita que nós somos os crentes mimados, que quando Deus fala ainda não, é não. Então a gente já emburra. Você está orando, você está pedindo, Deus não falou ainda. Na verdade não é que Deus não falou não para você. Ele disse ainda não. Isso é diferente, isso muda a nossa vida, isso muda a perspectiva. Em nome de Jesus, recebe isso no seu coração. Tem coisa na sua vida que você está prestes de receber, mas porque você ainda não entendeu o propósito de Deus, não desfrutou do processo de Deus, você está perdendo de viver propósitos e promessas na sua vida. Uma salva de palmas para essa atriz poderosa. Eu lembro muito quando eu comecei a dar aula de guitarra. Lembra, Mande? Quando eu fui dar aula de guitarra uma época, um aluno meu falou assim: cara, não dá para fazer aula com você. Você passa mais tempo se amostrando do que me ensinando. Amostradinho. Porque eu fazia os solos muito rápido. Como que eu vou ensinar rápido? Dá para aprender? Não dá para aprender. Tem que ser o quê? Devagar. Se não desacelerar, se não for devagar, você não aprende. E por que quando Deus decide nos ensinar algo e Ele diminui o tempo, você reclama? A gente tem que aprender a confiar no propósito de Deus, no processo que Deus tem para nós. Esse texto mostra para mim e para você a maneira como Deus age, always on time, sempre pontual. Ele não perdeu o tempo, irmão. Ele não perdeu o time. Ele não está descontrolado em relação à sua vida. Ele criou a eternidade, é o que a Bíblia diz sobre o tempo. Deus, Ele é o quem criou a eternidade. Ele é o príncipe da paz, é Ele que é o começo e o fim. Então se tem algo que Deus sabe, é o tempo certo de todas as coisas na sua vida. Então para de reclamar e achar que Deus falou não, que Ele te esqueceu, que na verdade Ele te disse ainda não. E o tempo que Ele tem para mim e para você, que está demorando na verdade, não é para que Ele faça algo, porque Ele pode fazer agora se Ele quiser, mas é para preparar você para receber o que Ele tem. É por isso que Ele demora, por isso que tem que ser devagar, por isso que tem que ser um passo cada vez. Tem coisas que você está pedindo, irmão, que você está tentando até parar de orar mais. Não vou nem mais orar por isso, eu já fiz tudo o que eu pude, Deus não me respondeu. Eu te trouxe aqui para te falar que Ele ainda está no controle de tudo. Sempre estará no controle de tudo. Está comigo? Diga amém. Isso me leva para outra passagem. Jesus tinha duas amigas e um amigo. Uma chamava Marta, a outra chamava Maria e o outro chamava Lázaro. E a Bíblia diz que Jesus gostava muito deles. Eram amigos íntimos de Jesus. E aí Jesus está recebendo uma notícia, que Lázaro estava doente. Não é como hoje. Hoje a gente entra na internet, a notícia ruim espalha rapidão. Que notícia ruim, fofoca, notícia ruim, é mais rápido que a velocidade da luz. É verdade ou não é? Principalmente no seu grupo dos amigos aí que você tem. É verdade ou não? Todo mundo tem um grupinho de fofoca. Fala a verdade. Está me olhando como se não. Ó Deus revelando aqui. Liga a luz, não liga não, para deixar. Mas a notícia ruim, ela corre mais rápido. Só que naquele tempo não tinha escolha. Não tinha internet, não tinha TikTok, não tinha Instagram, não tinha nada. Então para a notícia chegar de um lugar para outro, demorava muito. Alguém, um mensageiro que ia até a pessoa chegar e contar. Então você imagina, Lázaro está doente, Jesus está em outra cidade, e chega um mensageiro falando, Lázaro está doente, Lázaro está morrendo. Há um pedido aqui, que aos nossos olhos é a urgência. Sim ou não? Sim ou não, irmão? Qual é a resposta de Jesus? Ele ficou aonde ele estava. Ele não saiu correndo.
Ele não largou tudo que ele estava fazendo e foi até Lázaro. Mas ele ficou parado ali. Sabe, eu fiquei pensando sobre isso, sobre esse casamento. Era muito mais fácil Jesus transformar um poço em vinho logo. Ia ser muito mais rápido. Mas eu aprendi que Jesus, ele tem um tempo dele, irmão. Para mim e para você. E o tempo dele demora ou é rápido, depende do quanto você está disposto a curtir o processo. O quanto você está disposto a ser ensinado pelo processo. Então a Bíblia fala que quando Jesus chega, lá em João capítulo 11, versículo 21, Marta chega para Jesus brava. Olha o que a Bíblia diz: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Se o Senhor estivesse aqui, Ele não teria me largado, Jesus. Se o Senhor estivesse aqui, essa conta não teria, eu teria pago essa conta. Se você estivesse aqui, eu não teria sido abusado. Se você estivesse aqui, sabe, eu não teria perdido essa pessoa. Eu não sei, mas a gente tem esse pensamento como se Jesus tivesse nos abandonado. Como se Ele não fosse o dono da nossa vida. Como se Ele não fosse o dono dos nossos dias. A gente é muito distraído e o diabo gosta de distrair a gente, falar para nós que Jesus esqueceu de você, que Ele perdeu o tempo, que você perdeu a sua fila, que você já entrou na sua fila, porque a fila anda. A fila não anda com Jesus. Então quando Marta olha para Jesus, ela fala assim: se você estivesse aqui antes, meu irmão não teria morrido. Porque é isso que a gente quer falar para Deus às vezes. Já teve naquela situação que você orou tanto para algo acontecer, mas não aconteceu? Quando nosso coração é frágil para se frustrar. Mas aí no versículo 22, é poderoso, olha isso. Mas ela fala assim: olha, mas sei que, mesmo agora, Deus lhe dará tudo que você pedir. Marta estava num conflito entre: se Jesus tivesse, meu irmão não tinha morrido. Mas agora Ele está. Então porque Ele está, ela sabia. Tudo que nós pedimos para Deus, tudo que você pedir para Deus, Ele vai fazer. Ninguém tinha ressuscitado ainda naquela região. Mas ela acreditava em algo naquele homem, porque ela viu Jesus falar, ela viu Jesus fazer, ela viu Jesus fazer milagres. Então algo mexeu com a fé dela, e ela mesmo no coração dela, sabe assim, se Jesus tivesse, não teria acontecido isso, mas agora que Ele está, eu sei que pode ser diferente. Eu quero te dar uma notícia essa noite: Jesus está aqui. Quem está comigo aqui essa noite, diga amém. Agora eu sei que Ele está aqui. Tem muita porta que você entrou sem Jesus. Então hoje, inconscientemente, você está julgando Jesus como se fosse Ele que abriu a porta. Então você acha que Jesus tem que resolver essa bagunça. Não é assim que funciona, irmão. Para você viver o plano de Deus, você precisa estar disposto a renunciar ao seu plano. Para você viver a paz de Deus, você precisa estar disposto a renunciar à sua consciência de paz. Porque é uma paz que excede o entendimento. Quem está comigo, diga amém. Tu saber que Ele está aqui agora significa que Jesus é dono do tempo. Eu posso ter passado a vida inteira achando que Jesus chegou atrasado, mas hoje eu declaro sobre a sua vida: você vai entender o poder de um Deus que trabalha no Cronos, no Kairos e em todos os tempos. O poder de um Deus que transforma as coisas, que atinge a física, que atinge a química. Se Ele precisar transformar uma água em vinho, Ele vai fazer. Se Ele precisar transformar seu coração, Ele vai fazer. Se Ele precisar abrir uma porta nova nessa cidade, Ele vai abrir. Não há impossível para aquele que controla o tempo. Não há nada perdido para aquele que conquistou na cruz a nossa vida com sangue precioso. Alguém tem fé nesse Jesus aqui comigo, em nome de Jesus? Vamos lá, alguém? E no versículo 5 a gente vê isso, a mãe dele falando: olha, faça tudo o que Jesus disse. Ela olha para os servos e fala para ele: faça tudo o que Jesus disse. E olha que coisa maluca,
Porque a dinâmica de Jesus de fazer esse milagre foi uma dinâmica muito demorada. Porque tinham 6 galões de água, gigante, mais ou menos 18 litros. Sabe o que Jesus faz? Manda os caras ir buscar água, um por um. E com certeza num poço, porque é de lá que eles tiravam água. Então você imagina os empregados pegando aqueles galões de 18 litros, caminhando até um poço, enchendo de água, voltando para Jesus, indo de novo, enchendo de água, voltando para Jesus. Olha o que a Bíblia diz, versículo 7. Encham os potes com água. E quando os potes estavam como? Fala mais forte, irmão, cheios. Não era pela metade. Cheios. Sabe o que eu aprendo aqui? A persistir. A ter uma vida constante em Jesus. Tem gente que no primeiro pote já desiste. Porque cansa encher pote de água. Jesus podia estalar o dedo, irmão, e jorrar, e cair vinho do céu. Mas ele demorou. Ele mudou o tempo. Ele desacelerou o processo. Para ensinar uma dinâmica, para mim e para você. Que enquanto você está indo buscar água, e voltando para Jesus, você descobre que o poder não está no vinho. Você descobre que o poder não está na vasilha de água que você tem na sua mão. Mas o poder está em quem os seus olhos estão olhando quando você chega com a sua jarra com água. Então tem coisas que Deus vai fazer demorar na sua vida para que você se torne dependente dEle. Tem coisas que vai demorar na sua vida para que você aprenda como o filho aprende, a confiar nele, quando nada faz sentido. Então a Bíblia diz que quando eles chegam para Jesus, ele manda tirar um pouquinho e levar para o mestre de cerimônia. E o cara bebe o vinho. Sabe o que eu acho muito louco nisso? Quando eu pensei sobre isso, eu falei assim, uau. Eu não sou um mestre do vinho. Aqueles caras que fazem assim, 1930. Eu não sou esse cara. Mas uma coisa eu sei. Que um dos processos do vinho é fermentação. Estou certo ou errado? É rápido ou demora? Então para fazer um vinho, demora. Não é rápido. Mas quando é de Jesus, aquilo que parecia demorar tanto, porque você passou o processo, não desistiu na primeira vasilha de água, você continuou buscando, você continuou indo no quarta flow. Aí você falou assim, não, quarta flow está pouco, eu preciso ir no domingo também. Aí você descobriu que o domingo também estava pouco, você descobriu que era legal essa vida de buscar água perto de Jesus, então você começa a fazer até o dip. Aí você descobre que o dip é pouco ainda, você precisa batizar nas águas, porque você entendeu que mesmo sem vinho ainda, o fato de você estar buscando água, olhando para Jesus, é um fato que você está dependendo dele. Então agora, eu não tenho mais obrigação de vinho, a minha única obrigação é confiar na palavra dele, é fazer o que ele está falando, é confiar no coração dele. Então se vai ser rápido ou vai demorar, doesn't matter. Não importa, Ele está controlando tudo, porque Ele não perdeu tempo, Ele não perdeu o controle, Ele está no tempo certo para a sua vida, para a sua família, para o seu milagre, para a sua promessa, para a sua restauração. Ele continua no controle de todas as coisas. Alguém pode celebrar Jesus aqui nessa igreja? Alguém é apaixonado por Jesus nesse lugar? É no processo que o milagre acontece. Não é na primeira vez, sabe, existem coisas que acontecem rápido. Mas eu quero que você entenda esse segredo espiritual, guarda isso no seu coração. Aquilo que é o que a gente faz, a nossa parte, é processo. Mas o que é parte dele, acontece instantaneamente. Ele prova para mim e para você que transformar água em vinho, para ele é muito rápido.
que não é rápido é você confiar nele. O que não é rápido é você entender que se Jesus estiver em todas as áreas da sua vida, não te falta nada. Então, ao longo desses anos de vida, eu vi Jesus tirar algumas coisas de mim, para que eu pudesse olhar para Ele e depender dEle. Você está olhando para um cara que eu vi Jesus tirar a vontade de viver, irmão. Eu perdi a vontade de viver. Para um cara que viveu na igreja a vida inteira. Para um cara que não é ex-nada. Sempre no altar do Senhor. Mais imperfeito que qualquer pessoa aqui. Mas mais apaixonado que Jesus, não tem ninguém mais que eu. Mas eu vi a minha esperança indo embora. Sabe, a vontade de viver não estava acabando, ela acabou. A paz não estava acabando, ela acabou. Eu não tinha mais paz. Então eu descobri um caminho. Pegar as minhas vasilhas com água e levar para Jesus. Pegar as minhas vasilhas com água e levar para Jesus. Dia após dia. E nesse trajeto eu percebi que eu não era tão crente assim. Nesse trajeto eu percebi que eu não estava pronto para ser pastor ainda. De todas as promessas que Deus me disse, uma delas era assim: você vai ter uma igreja grande, eu vejo você numa igreja gigante. E eu pensava assim: vai ser nos Estados Unidos, certeza. Mas lá eu pegava as minhas jarras, minhas vasilhas de água, sem pastorear ninguém, longe de todo mundo que eu amava, com medo, com pânico. E Jesus não me disse assim: não vai ser. O que Ele disse foi: ainda não, Eberson. Até que um dia, a minha água, Ele transformou em vinho. Não qualquer vinho, o melhor vinho. Contrariando a lógica. Campo Grande? É sério isso? Com essas pessoas que estão indo na igreja? É sério isso? Dia após dia eu vejo Jesus fazer isso. Então eu, como pastor, quero te incentivar a você não parar agora. Continua caminhando, continua acreditando, continua crendo. Pastor, está demorando. Não está demorando, Deus tem um tempo certo para tudo. Então aproveita esse processo e aprenda a confiar em Deus. Aproveita esse processo e começa a analisar a sua vida e comece a enxergar o que você precisa ser transformado, porque Deus não vai derramar grandes coisas em alguém que não está preparado para suportar o tamanho do propósito. Às vezes eu preciso te levar para um processo que vai demorar muito, que vai quebrar muitas barreiras de você, que vai fazer você quebrar muita asa de orgulho, muita coisa, para você voltar à sua essência daquela pessoa que sabe que só quem pode transformar água em vinho é Jesus. Essa é a minha oração essa noite. Porque quando Jesus chega, Lázaro está morto. Há 4 dias. Mas porque ele tem uma voz. Jesus não pegou na água para transformar ela em vinho. Ele falou. Há poder quando Deus fala. Há poder de vida quando Deus fala. Há poder na palavra de Deus. Escute isso. Ele está falando nesse lugar. Para toda área no seu coração que você achou que tinha acabado. Para tudo aquilo que no seu coração estava demorando demais para acontecer. Deus manda dizer: ainda
não acabou. Aquele que começou a boa obra é fiel e justo para terminá-la. Quem recebe esse nome de Jesus aqui? Toca o nome de alguém e fala assim: Deus te trouxe nesse culto para lembrar você que quem controla o tempo não é o seu relógio, mas é Jesus. Tem horas que a gente enxerga as muralhas, parece que elas não vão cair. Então Jesus fala assim: começa a andar em volta da muralha, como Josué. Deu uma volta, deu 2 voltas, deu 3 voltas, deu 4 voltas. Mas foi na 7ª volta que as muralhas caíram. 2024 ainda será o ano mais incrível da sua vida. Pastor, mas já está acabando julho. Parece que as coisas não estão acontecendo. Será? Olha você aqui na igreja. Olha você aqui. Mesmo ferido, mesmo coração destruído, você está aqui. Significa que você ainda está levando vasilhas de água. Eu declaro que essa é a noite em que Ele transforma a água em vinho na sua história. Eu declaro que essa é a noite de milagres de Deus para a sua vida. Recebe no seu coração, Deus está nesse lugar, e aonde Jesus está, não existe nenhuma vergonha que fica de pé. Aonde Jesus está, não existe nenhuma tristeza que fica em pé. Aonde Jesus está, não existe nenhuma guerra que fica em pé, porque Ele é o príncipe da paz. Ele vai primeiro com a paz dele. É Ele que caminha, é Ele que abre o caminho em meio ao deserto, é Ele que fala, e os céus e terra precisam obedecer. É Ele que tem a voz que acalma tempestades, é Ele que tem a voz que faz com que o sol brilhe a luz, é Ele que tem a voz que criou todas as coisas, é Ele que tem a voz que criou você e eu, é Ele que tem a voz que pode gerar algo na sua vida essa noite. É Ele. Por isso eu quero que você feche seus olhos onde você estiver.